Fala galera, Vinícius aqui em mais um vídeo do canal, depois do pior vídeo, né? Espero que esse seja melhor. Mas é justamente sobre isso, né? A gente falou no último vídeo sobre você começar com o que tem, você não ter perfeccionismo demais, porque se você ficar nesse looping de sempre querendo fazer do jeito certo, você nunca vai começar. E a primeira coisa que você tem que fazer é começar. Ponto. Mas, hoje eu quero trazer o outro lado da moeda. Depois que você começou e passou a ter ali seus primeiros resultados, o que você não deve fazer? E aí já entra um contraponto, porque aqui sim é necessário você ser um pouco exigente, né? E eu não estou falando de nada que vai exigir um investimento gigante, até porque eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui agora estão com uma operação iniciando, estão querendo iniciar no digital, mas já é importante que você entre com essa mentalidade. Porque a gente tem estatísticas, e eu trouxe esse número porque na Atomic Cat a gente conhece o mercado desde quem está começando até os grandes players, né? Eu tenho hoje cliente que está comigo aqui, já nós vamos completar, nós estamos agora para 4 anos de Atomic Cat, então eu tenho clientes que já estão aí entrando no seu quarto ciclo, estão com a gente desde o início, consistentes, faturando. E eu tenho, né, obviamente, todo mês ali uma galera que churna, né, ou seja, não renova. Isso é uma dor muito forte. Eu converso muito com outros fundadores de SaaS do mercado digital. E assim, no início isso me deixou muito bolado. Eu lembro que no primeiro ano, quando a gente foi ver ali a questão da renovação da Atomic Cat, né, que foi bater ali o nosso primeiro ciclo de renovações, o churn foi alto. Eu falei, caralho, velho, o que está errado? Onde a gente está errando? O que aconteceu? Qual que é a falha do produto que a gente identificou, né, que a galera não está renovando? Cara, eu peguei o telefone, eu fiquei uma semana ligando para cada um dos cancelamentos. E eu percebi que de cada 10 pessoas que eu conversava, 9 não tinham renovado porque desistiram no mercado ou porque quebraram no decorrer daquele ano. E eu tô, cara, mas não é possível que 90% das pessoas desistiram, estão quebradas, não deram certo. E aí eu ia olhar, o cara tinha rodado, o cara tinha feito, né, tinha jogado tráfego. Então, qual que era o problema dessa galera? E aí a gente foi sempre se aprofundando e até criando métodos, né, para reter mais a base. Inclusive, a gente tem a Academy, que é o nosso braço educacional, que nasceu dessa dor que a gente identificou. Mas a gente percebeu que não é simplesmente tráfego, não é copy, não é a estrutura. Muitas vezes é a mente de empreendedor. Por quê? O cara ele vem para esse mercado, inicialmente, como um salva-vidas. Vamos colocar isso, um bot salva-vidas. E isso é uma merda, cara. Isso me deixa puto, na moral, velho. Porque muitas pessoas, principalmente assim, pensa você que é do digital, quando você começou a ter sucesso aí no digital, cara, vem uma caralhada de gente, mano, me ensina o que você tá fazendo, eu quero saber como é que ganha dinheiro na internet, eu quero... Cara, todo mundo vem com a mentalidade de salva-vidas, de colete salva-vidas, que o digital vai ser o que vai te tirar da merda, que é fora da bolha, que é o CLT, que é você estar tá na roda, né, dos ratos ali que a galera fala, o cara vem com essa mentalidade, que muitas vezes é o que é vendido como porta de entrada nesse mercado. Só que quando ele entra, ele vê que o buraco é mais embaixo. E isso eu comecei a perceber como um padrão de quem tem sucesso aqui dentro. O cara ele já entra com processos definidos. Eu não estou falando que você tem que começar no digital e já criar uma empresa. Obviamente que você tem que ter tudo registrado, até para você ter melhores condições nas plataformas de pagamento, né? Criar um CNPJ hoje é o básico, porra. É a mesma coisa do cara nascer e não ter um CPF. A partir do momento que seu negócio foi concebido, você tem que colocar um CNPJ nele, você vai pagar um MEI, entendeu? Aí o cara quer rodar PF no gateway, cara. Já começa errado aí. Isso, com esse tipo de cidadão, nem compensa falar. Mas, com aquele, né, a partir do momento que você criou a sua empresa, você já precisa, mesmo que seja você sozinho. E aí que é um ponto que você tem que ter em mente que, a partir do momento que você começou aquele negócio, você tem que pensar como uma empresa. Tá? Então, é importante que, cara, antes de mais nada, antes que você tenha seu tráfego estruturado, sua copy estruturada, você começou a fazer ali suas vendas, você começa a estruturar os seus processos. E eu vejo que muita gente no digital, cara, tem gente que fatura
múltiplos 7 dígitos e não tem um financeiro na empresa. Sacou? O cara não tem um RH, o cara contrata no laço em grupo de WhatsApp, o cara não sabe. Ah, mas como é que funciona o seu processo de teste criativo? Não sei, cara. Eu vou socando demanda dos meus gestores, eu vou socando demanda dos meus designers ali, nos meus editores e quero pronto para me testar. Então, vai chegar um ponto que você vai quebrar, cara. Entendeu? Você vai quebrar. Então, a primeira parte que você tem que ter claro são os processos que você vai seguir. Então vamos falar primeiro aqui do cara que está começando sozinho. Você tem que entender assim, cara, a minha rotina vai ser, eu sou gestor de tráfego no período tal até o tal, então você vai focar 100% no seu tráfego, cara. Eu gostava de fazer isso quando eu trabalhava sozinho, né, que hoje a gente tem 35 pessoas na empresa. Hoje eu sou mais, eu gerencio pessoas, né? Então, eu sei qual alavanca eu tenho que puxar, com quem que eu tenho que falar, com qual head, com qual, né, a gente tem lideranças hoje, que vão levar essas execuções para frente. Mas quando eu era um homem, né, uma empresa de um homem só, como que eu fazia? Eu dividia por etapas, porque eu tenho um problema gigantesco de foco, é fato. Então, eu tenho que me policiar. Se eu tenho uma versão hoje do Vinícius produtivo, focado, né? É porque eu tive que trabalhar muito isso, cara, muito, 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 muito. Eu começava a mexer ali com. Até hoje eu tenho que me policiar, tanto que eu tenho templates específicos para me ajudar a lidar com isso. Depois eu posso até disponibilizar para vocês, vou trazer uma aula bem prática disso. Se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários que eu programo. Eu tenho que programar, vai ser uma aula mais bem programada. Eu compartilho a tela, mostro como que eu faço a minha organização hoje para me manter focado. Tá vendo? Porque é isso, eu vou abrir nas vírgulas aqui, ó, e a hora que eu assusto, eu já estou em outro mundo. Então, voltando aqui ao processo. Então, vamos supor, eu comecei a entender que eu precisava ter várias personas para atuar no que estava programado. Então, isso antes de Atomic Cat, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre como foi na Atomic Cat. Que eu rodei ofertas um bom tempo até onde até chegar na Atomic Cat. Se eu estava precisando analisar tráfego, cara, era do horário tal até o tal. Se eu ia trabalhar com copy, era do horário tal ao horário tal. Então, aquele momento, aquela parte do meu dia era focado apenas naquilo. Né? Então, tipo assim, agora eu sou o Vinícius, gestor de tráfego. Beleza, vamos olhar as campanhas, vamos analisar os dados. Né? Hoje, com o GPT é muito fácil, né? Você pode criar vários agentes ali e trabalhando isso. Eu tenho até hoje, eu tenho uma diretoria completa na Atomic Cat dos meus que analisam os meus KPIs, né? Então eu jogo, ó, isso aqui foram minhas vendas de ontem. Né, qual alavanca que a gente tem que mexer? Ó, esse aqui é o meu churn atual. Ó, segue a minha DRE, me dê aqui os pontos. Então, hoje é fácil você criar essas várias personalidades, né, com o chat GPT. Mas, antes eu fazia isso independente, porque não tinha IA. Então, agora eu sou Vinícius analista. Agora eu preciso fechar minha mente para todo o resto e somente analisar dados. Porra, agora eu sou Vinícius criativo. Onde que eu trabalho mais forte? Meu criativo é melhor, tá o horário do dia. Então, eu vou trabalhar nesse horário somente com a minha parte criativa. Então, entender que existe um processo invisível dentro do sistema de negócio que você está é fundamental para saber se você vai ter sucesso aqui ou não, cara. Tá? Você precisa entender que, mesmo que você seja uma empresa de um homem só, de uma mulher só, existem vários departamentos que você vai ter que cuidar. E identificar isso, identificar quais horários você trabalha melhor em cada um deles, é fator determinante. E as pessoas que não fazem isso, é o padrão que a gente percebe que são os que não dão certo. Né? Quando eu comecei a Atomic Cat foi a mesma coisa. Eu comecei a Atomic Cat como, né, eu ainda tinha o meu emprego tradicional de CLT, então era mais louco ainda, porque eu tinha que dar suporte, né, o Rafa cuidava 100% da parte tecnológica, que a gente estava ali na evolução, no início, né, então era necessário que ele estivesse 100% focado naquilo, e era apenas eu e ele. E eu cuidava do suporte, marketing, já entendi essa necessidade de ter uma gestão apurada, tanto que até hoje, cara, até hoje, a mesma sequência que eu fiz no primeiro mês de Atomic Cat, que não tinha nada de DRE, é a que eu uso até hoje. A primeira, o mesmo template até hoje. Lá, ó, não tinha nada para jogar, mas eu criei o template e é o mesmo que eu sigo, entendeu? Porque desde sempre, cara, eu já quebrei 3 vezes. Eu já quebrei 3 vezes.
Então, eu sei como é a dor de você... Eu lembro que eu tive um sócio, cara, de uma casa de show que eu tive. Olha que loucura, cara. Depois eu conto essa história. Eu já fui da Night. Eu tinha uma casa de show e, cara, a gente começou a se enrolar muito com questão de gestão e tudo. E esse sócio, ele falou, cara, pensa, como que deve ser ruim a gente daqui a um tempo passar na porta desse estabelecimento e pensar, cara, eu podia ter feito isso aqui muito maior, eu podia ter ganhado muita mais grana aqui, mas eu quebrei e foi culpa minha. De fato, a gente quebrou e sempre que eu passava na porta lá depois, eu falava, merda, que merda, cara. Então pensa você hoje, você tem uma máquina de imprimir dinheiro na mão, você entende que a internet é a melhor forma de você conseguir uma vida melhor, você tem acesso a ótimos conteúdos, você tem acesso hoje a formas totalmente... Cara, o Pedro falou muito isso hoje no podcast, não é que é fácil, mas é simples de se começar, sacou? Diferente de quando eu comecei a empreender, era em negócio físico, cara. Então você tinha que ter ali, por estoque, você tinha que ter já uma galera de cara ali para trabalhar, né? Eu sempre trabalhei nessa área empreendi nessa área de alimentação, então é muito foda, cara. Você não começa com o seu computador e celular e uma internet conectada. Aqui você tem essa opção. Então você imagina daqui a um tempo, você fala, cara, por vacilo meu, por não entender esses processos, eu quebrei. Então é muito importante que você entenda desde o início que tudo que você faz é um processo. Existem etapas que devem ser cumpridas, né? E você precisa se policiar para entender como que você vai cuidar disso. Então, na Tomcat, cara, eu tinha que cuidar de todo esse back office, eu tinha que cuidar do marketing, e aí a gente já viu a necessidade, e do suporte ainda. E o Rafael rodando igual um louco. E eu jogando demanda de suporte, ele resolvendo, até que a gente falou assim, cara, entra o segundo ponto, que é quando você fala, agora eu preciso delegar. E aí a gente, cara, nessa hora a gente deu muita sorte, né? E eu falo que esse processo hoje, até hoje, é o mais importante na Tomcat. Para você ter uma ideia, a gente tem uma taxa de saída aqui de funcionário muito baixa. Né? As nossas lideranças estão com a gente desde o início. Né? Então, a gente tem hoje 3 lideranças aqui dentro. Né? Tem o nosso, a gente, né, o nosso CTO, que é o braço direito do Rafael, ele está com a gente desde o início, foi a primeira contratação que o Rafael fez diretamente para ajudar ele nessa parte. E juntos eles têm uma equipe hoje de mais de 10 desenvolvedores aqui na Tomcat. A Thaís também, que é o meu braço direito hoje, a nossa gerente operacional, começou com a gente também, foi a nossa segunda contratação. E o restante da turminha que veio está com a gente até hoje, né, com diversas responsabilidades, né, hoje, né, essa galera que entrou é o nosso principal ativo comercial, né, eles que vendem, eles que buscam. Então, assim, a gente sempre deu muita sorte, mas eu falo assim, foi sorte de aparecer boas pessoas, porque você também tem que ter esse feeling. Eu já vi um corte do Ruiter que é muito forte, cara, e é legal, de certa forma, né, porque naquele jeitão dele, né, ele pega uma pilha de currículos assim, e fala, ó, ele ia analisar, ele pega metade dos currículos e joga fora. Agora tira o nosso candidato daqui. Aí o cara fala, pô, mas e se tiver um bom ali? Ele fala, mas ele é bom, mas não tem sorte. Eu não quero uma pessoa assim na minha empresa. Eu quero esses aqui. Então, você entendeu? Existe um fator sorte na parada que é muito importante. E a gente deu muita sorte em achar boas pessoas que estavam dispostas a entrar na cultura da empresa. E por isso elas cresceram. Então, esse segundo ponto de você delegar e incluir a cultura das pessoas logo de cara é muito importante. Porque, pensa, essa galera que entrou no início, eles não tinham noção de onde eles estavam entrando. A Tomcat era uma empresa de, 2, 3 meses, entendeu? Mas eles compraram a nossa visão. Mas eles compraram também porque nós soubemos transmitir a nossa visão, a nossa cultura de forma clara para eles. Então, cara, a partir do primeiro gestor, a partir do primeiro editor que você precisar contratar freelance, basta a visão da sua empresa. Mas se você não tiver essa visão de empresa, se você não tiver isso já enraizado dentro de você, não vai adiantar. Por isso, então, que 99% das pessoas quebram porque entram com a mentalidade errada. E a mentalidade certa é, cara, eu estou criando um negócio que, independente se for cash flow, independente se for, pá, cara, não importa. Igual a galera fala, mas direct response não é negócio, porque é caixa rápido. Cara, tem nego com direct response aí fazendo 100 milhas no mês. Entendeu? Olha que loucura. Consistente.
Entendeu? Tenho clientes aqui da Atomicat que já estão aí há mais de anos fazendo múltiplos 7 dígitos. Mas, cara, você vai olhar a operação, você vai olhar a estrutura empresarial do cara, é coisa de louco, é monstruosa. Copy tráfego é só a ponta do iceberg. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é: entrem nessa parada com a mentalidade de empresário. A gente falou sobre perfeccionismo no último vídeo, e nesse eu achei importante abordar que, cara, beleza, você não pode ser perfeccionista para começar. Você tem que ter uma mentalidade forte, você tem que ir do jeito que dá. Sacou? Mas a partir do momento que você começou, e principalmente quando você tem seus primeiros resultados, acabou, cara. Aí é você entrar de fato, entrar de cabeça e começar a se organizar desde o início, tá? Então, porra, velho, cria um financeiro, né, você mesmo, mas coloca ali, cara, eu gastei tanto, entrou tanto, saiu tanto, põe numa planilha. Às vezes o cara gasta 1 milhão de tráfego, porra, ele sabe que voltou ali 1,5 milhão, 1,7 milhão, enfim, talvez até 2 milhões, ROI, né, ROI 2 aí, mas às vezes o cara não coloca outras despesas e que tá matando de verdade. Isso é ROAS, né? Isso é só, ele só olha o retorno sobre o anúncio, ele esquece que ele tem comissionamento sobre a equipe, ele esquece que ele tem uma caralhada de coisa por trás ali. O ROI de verdade é o dinheiro limpo no seu bolso. O cara não calcula nem a porra do imposto que ele tem que pagar. Entendeu? Então, isso é até papo para um outro vídeo mais denso, cara, que é tipo assim, quando você começa a entender que até o imposto que você paga é uma puta alavanca financeira que você tem, você muda a sua mentalidade. Porque o brasileiro médio, o brasileiro padrão, ele quer fugir de imposto. Cara, o imposto é uma das melhores alavancas financeiras que você tem. Você está pagando imposto é sobre o que você fatura. Então, cara, você está faturando. Na Atomicat eu apanhei muito para mudar essa visão, entendeu? Mas eu entendi e falei, cara, imposto é muito importante. Imposto é o que te faz, de fato, movimentar o dinheiro que realmente existe no mundo, entendeu? Então, assim, isso é um papo até mais profundo, a gente fala disso outra hora, mas você precisa de validação para ter crédito para investir, para buscar outros ativos, né? E se você é um empresário, como que você tem a validação do que você fatura? Através do imposto. Então, até essa mentalidade, tirar essa mentalidade brasileiro médio de que eu não vou pagar imposto, cara, que se dane o que o Brasil está fazendo com o seu imposto, que se dane o que o governo vai fazer com o seu imposto, entendeu? O importante é você ganhar grana a ponto de não depender desses benefícios, entendeu? Ou poder tocar o foda-se nesse país e ir para outro. Ponto. Essa é a questão. Então, é a mentalidade de negócio, estrutura e empresa. É isso que faz hoje 1% ter resultado no digital. É isso. É entrar com essa mentalidade. Porque se você entra com essa mentalidade, você começa a entender processos. Se você entende os processos, você vai acertar mais criativo, você vai escalar melhor. Mas se você não entende isso, você vai ser só mais um jogando um jogo que somente gente grande ganha. Beleza? Então é isso. Eu quis trazer essa reflexão. Lembrando que se você está gostando desse conteúdo, compartilha, cara. Assina aqui, assina não, né? Se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha com outras pessoas esse vídeo. Se você tem um coleguinha aí de operação que está faturando muito, mas está batendo a cabeça, manda lá esse vídeo para ele, para dar uma sacudida, para dar uma balançada, que é muito importante, ajuda a gente, né? Eu paro aqui um tempo da operação da Atomicat para gravar esse conteúdo, porque eu gosto, é uma coisa que eu queria, e para agregar para vocês também, porque eu tenho todo um background, cara. Eu não venho do digital, eu não comecei dentro do digital. Eu tenho hoje aí quase 20 anos de experiência no mercado, entendeu? Eu tenho mais de 15 anos como experiência como gestor. Então, essa bagagem que eu trouxe para o digital me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Eu converso com pessoas hoje no digital porra, velho, agradecem muito alguns toques que eu dou ali nessa parte de gestão, nessa parte de operação, porque muitos hoje caem aqui, começam a fazer muita grana, mas não tem esse background todo. Então, o que eu puder trazer para ajudar vocês vai ser com muito prazer, mas, como reciprocidade, curtem, compartilhem, se inscrevam, que vai ajudar a gente a estar cada vez trazendo melhores conteúdos. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!